começa a elogiar a beleza de um entrevistado, dizendo que ele está queimadinho, que ele está muito bronzeado, isso pode representar uma mudança na sexualidade do homem, não? Não, primeiro ele está sendo muito simpático, muito gentil, né? Com o companheiro, né? Mas não muda, mas não né? necessariamente uma mudança na sexualidade, né? Ele é muito aberto para poder viver tudo isso. Está sempre aberto, a vantagem é essa. Doutora Márcia Espada, muito boa tarde, prazer enorme ter aqui. Obrigado por estar aqui. Tudo bom, querida? Programa e por esse tema tão interessante de poder conversar depressão, com vocês. Né? Porque as pessoas dizem, como é que você está? Estou down. Down já é estar em depressão, ou não? Existe um certo exagero, né? Hoje em dia, de você confundir um momento que você não está muito bem e você dizer que você é uma pessoa deprimida, né? Porque, até pela Organização Mundial da Saúde, nós temos os 3 grandes males atualmente considerados na pós-modernidade, que seriam as depressões, a síndrome do pânico e as toxicomanias. Então, infelizmente, nós temos... Doutora Márcia, o que é a depressão, então? Bom, definir depressão ou conceituar qualquer transtorno mental é difícil, porque diferente da clínica médica, a clínica psicanalítica, ela tem parâmetros diferentes, né? São mais subjetivos. É mais complicado do que definir uma doença meramente clínica. Então, o que ocorre? Nós temos vários tipos de depressão, mas tem alguns elementos que são comuns. Tristeza, autoacusação, desinteresse pela vida, vamos dizer assim, falta de apetite ou exagero, comer demais, né? São, o que provoca a ansiedade. A ansiedade, exatamente, muito bem colocado. Normalmente o sentimento de culpa está presente, transtorno do sono, quer dizer, ou a pessoa dorme muito, até como fuga, ou então não dorme. Então nós temos alguns elementos que são mais ou menos comuns a todas as categorias das depressões. Agora, existe algo que caracteriza, que é a perda. Quando você fala em depressão, não é isso? Você lembra de assim, por que eu estou deprimido? Parece que perdeu alguma coisa, não é? Então, nós temos uma sociedade, vamos botar entre aspas, muito narcísica, né? Muito voltada para o espetáculo, para tudo que é maravilhoso, perfeito. Então, as pessoas vão habituando lá de baixo, desde bebezinho, né? A não saber perder. Há um exagero entre ganho e perda, você ensina normalmente o que as crianças sempre a ganharem. É difícil você viver a frustração. Então, quando você chega lá na frente e começa a dizer, não, mas eu não sei isso, eu não estou enfrentando minhas perdas, quando a gente olha para trás é porque também a sociedade não ajuda, a família também perdida. Verdade. Uma série de agentes para isso. Agora, né? Márcia, me diga o seguinte, por que isso acontece só com algumas pessoas e não com todas? Ótima pergunta. Existe dentro da própria psicanálise, psiquiatria, um estudo que se chama, que veio com Freud, da própria escolha da doença, entre aspas. Você não escolhe ser assim, mas existe uma estrutura. Tanto que nós não fazemos diagnóstico só por sintoma, viu, Wagner? Isso é muito perigoso. Se chega um paciente assim, está triste, está se autoacusando, não quer comer, não quer viver, e você diz que está deprimido. Não, isso é perigoso, ele pode estar fazendo uma fobia. Então, o diagnóstico não é tão simples de ser feito assim, né? Nós temos que ter algum cuidado. Agora, de qualquer maneira, algumas pessoas, pela história de vida, diante de um luto, diante de uma perda, elas têm mais defesa. Porque às vezes elas têm uma família que permitiu viver melhor, elas têm amigos que facilitam. O aspecto religioso também influencia. Sem dúvida, a crença, a fé na vida é uma coisa muito importante. Né? É o que segura, às vezes, a pessoa não ir para o fundo do poço. Não é? Então, se você foi uma pessoa bem amada, veja bem, não é ter dinheiro, ter carro do ano, né? É ter carinho, amor. Se você tem sentimentos muito agradáveis na infância, sabe o que isso vai derivar lá na frente? Fé, esperança e vontade de viver. Porque na hora do desespero, você vai lançar mão daquele famoso conto de fada, daquelas historinhas bonitas que você recebeu na infância. Agora, Márcia, quem são as pessoas mais propensas à depressão? Olha, é muito interessante, porque eu acho que é bem ligado à outra pergunta que você fez. Essas pessoas que têm muita dificuldade de perder e que os pais realmente estimulam a só ganhar, colocam um filho para fazer um futebol, por exemplo, não para lazer, para ser... Não, tem que ser o primeiro, tem que ser o craque, vai ser o novo Ronaldinho, aquelas coisas. Isso, vai entrar para um balé uma criança, ela já vai ter que ser uma dançarina, né? Quer dizer, nada vai pelo prazer, pelo lazer. Então, ela está sempre disputando, está sempre... Então, na hora de viver a frustração, ela já vai cada vez mais tendo dificuldade. E os pais servem como modelo de identificação muito grande, você sabe disso. Então, existe um ideal, que se chama ideal do nosso eu, do ego, que às vezes está lá em cima, né? Lá em cima. E você não está conseguindo atingir.
Então, existe, é como se houvesse uma quebra narcísica, que a gente chama quebra daquela vaidade. Então, você diz, eu não sou aquela pessoa perfeita, maravilhosa, então eu não sou nada. Então, eu começo o quê? Me desvalorizar. A autoestima está muito arrolado no processo de depressão. Então, se eu tenho uma estima, né? Não é que a gente tem que se superestimar, mas se eu tenho um grau razoável de um chamado um bom narcisismo, aquele que diz assim, eu estou bem, eu aprecio o que eu faço, não preciso me afundar, eu vou ficar triste. Um elemento importante de tristeza não é só a depressão. Eu vou ficar triste porque eu não ganhei um campeonato, não é? Eu lembro até de uma criança, há muitos anos que se tratou, que ela dizia assim para mim, eu perguntava para ele, qual é seu time? Por exemplo, Fluminense. Não, mas perdeu, agora eu sou Flamengo, agora eu sou Botafogo. Eu falei, mas qual é? O que ganhar, né? Quer dizer, não dava para ser o time da perda. Então, normalmente, quando você não atinge o ideal que querem de você, você às vezes entra no processo de autodesvalorização e isso vai levando, né, a situações às vezes até muito graves, como, por exemplo, a melancolia, que nós podemos diferenciar da depressão. Porque na depressão há uma perda e você vai tentar resolver de alguma forma. Na melancolia é como se não houvesse substituição para aquilo. Então você começa a se autoacusar e realmente pode levar a situações mais graves e aí tem que entrar psicofármaco, porque fica muito difícil tratar só com psicoterapia. Bem, vamos à pergunta nas ruas, o povo tem curiosidade, vamos saber quais são? Saber se já existe cura para depressão. Olha, eu diria que existe cura, veja bem, não no sentido assim mágico, para qualquer transtorno, né? Qualquer dificuldade que você passe na vida, não sei se você concorda. Na medida que você queira se curar. Se você só quer ser curada, né? Quando a pessoa chega e diz assim, eu quero ser curada, eu quero ser emagrecida, eu quero... Não vai funcionar. Tem que haver uma interação do teu desejo de transformar a vida, porque veja bem, abrir mão de um sintoma, de uma doença é muito difícil, porque você se acomoda naquela doença. Às vezes é muito mais fácil ser deprimido, ou veja bem, fácil entre aspas. Lógico. Mas a pessoa, às vezes, ela não tem... Se acomoda, Se acomoda, exatamente. E ela tem dificuldade de enfrentar a transformação que envolve deixar de ocupar o lugar de doente. Porque enquanto doente, tem algumas regalias, algum benefício secundário da doença. A Rosemir de Alcântara diz o seguinte, sofro de depressão e sou medicada com antidepressivos. Só que após o efeito desses remédios, me sinto pior. Com certeza. Por quê? Com certeza. Primeiro, o nome dela é Roseli, né? Que você Rosemir, lá de Alcântara. Olha, Rosemir, é o seguinte, o remédio, ele auxilia, porque tem situações muito difíceis que você precisa de uma ajuda para poder realmente te organizar. Mas se você não fizer um tratamento, além do medicamentoso, de você querer modificar a tua vida, como você perguntou, a cura, não implica em você tomar remédio. Se você tomar só remédio, você vai aliviar o sintoma, mas você vai continuar, você tem que fazer pergunta, exatamente, por que eu estou chegando? Por que eu trouxe a minha vida nesse ponto? Tem que curar lá embaixo, cura a causa para não sofrer consequências. Nem que eu vá meditar, nem que eu vá para uma religião, nem que eu vá... Veja bem, não estou dizendo que psicanálise ou psiquiatria seja o único caminho. Nós temos que encontrar brechas onde eu possa querer transformar meu estilo de vida. Então, se você toma um remédio e quando acaba o remédio, você vai fazer primeiro a síndrome da abstinência, você vai passar mal. E ninguém pode ficar tomando a vida inteira antidepressivo. O antidepressivo é para dar um start, é para dar vamos dizer, um pulo para você seguir. É o controle remoto para ligar e você ir embora. Aí, é o botãozinho, agora, depois você tem que seguir. Como é que a pessoa pode saber que está sofrendo de depressão? Ótimo. Quando você começa, veja bem, existe uma depressão comprida, aquela que vem lá de baixo, né? Que você está sempre aquela pessoa que você diz, nossa, essa pessoa está sempre mal com a vida, né? Sempre insatisfeita. Agora, existem pessoas que passam por reações depressivas, não vamos confundir. São famílias que se separam, ou filhos que às vezes mudam o estilo de vida, que você vive uma perda do país, exílios. São situações, vamos dizer assim, onde você às vezes vive uma perda da tua referência. Então você faz uma reação natural de luto, né? De perda. Bom, então você vai elaborar. Existe um tempo para você elaborar aquilo, ficar triste, não é? Agora, essa reação depressiva não significa que você seja uma pessoa depressiva. Isso é muito importante, porque tem pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu sou depressiva. Aí você diz, né? Como tem gente que diz assim, eu tenho pânico. É quando você vai ver, não, pela história inteira... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela fez uma reação de momento. É como se na nossa cultura ninguém pudesse mais ficar triste, sofrer. Tudo tem que ser, vamos dizer assim, virar estética, né? Você tem que estar sempre perfeito.
numa sociedade onde tem que ser perfeito, não tem lugar para tristeza, né? Vamos às ruas, o povo tem perguntas para fazer, a doutora Márcia Espada vai responder. A depressão pode causar algum tipo de enfermidade de caráter físico? Olha, uma boa pergunta, pode sim. Pode, até porque vocês devem perceber que a pessoa que diz que é deprimido, circula, tem outro médico aqui no caso, circulam vários, né, para dizer isso, várias clínicas médicas. Normalmente é difícil para a pessoa perceber que a transformação precisa ser dela. Veja bem, não vamos dizer que não deva ser feito avaliações, não é? Para poder ver o que aquela pessoa tem. Muita fadiga, muito cansaço, você pode estar com anemia, você pode estar passando por outros processos mais difíceis que você tem que avaliar. Mas antes de entrar em métodos invasivos, agressivos, nós temos que ir com calma, porque normalmente, se a pessoa não se tratar, ela começa a ir a tanto médico que ela vai ficando doente e vai lesando, ou seja, vai fazendo úlceras, gastrites, né? Inclusive eu tenho um trabalho feito pelo Instituto Nacional do Câncer durante 3 anos, mostrando a influência da depressão, sistema imunológico, né? na formação do câncer de orofaringe. É um trabalho que foi publicado já no exterior, saiu em várias revistas e mostrou que a depressão, nós ficamos surpresos, estava lá em cima do pico, né? Quer dizer, principalmente em casos de aposentados que vivem como perda e não sabem como conduzir daí para frente a sua própria vida, e a sociedade não facilita muito isso, né? Doutora Márcia Espada, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme ter aqui. Foi muito grande aqui. Que bom, um abraço. Show de